Acho que a professora Beatriz ainda não entrou, então vou só esperar mais um segundinho, senão eu já mando um recado. Vão pensando em perguntas enquanto eu tento achar a professora Beatriz. Acho que foi. Oi, deu Voltamos. certo? Deu certo. É que aqui vai aparecendo assim, faltam 28 segundos, você vai entrando em desespero, né? Então, deu certo. Beatriz, eu queria então colocar uma questão para você, que falar um pouquinho do que foi a sua pesquisa de doutorado, o que é a pesquisa, né, que você faz no campo da engenharia elétrica, e depois, assim como eu perguntei para Marta, que você também falasse de um momento que na sua trajetória como professor ou como estudante, mas dentro da engenharia, foi marcante para você. Bom, meu doutorado ele foi uma pesquisa mais na base da tecnologia, na verdade, né? A da Marta já, pelo que ela contou, ele foi mais aplicação, né? Meu doutorado, na verdade, ele envolveu o desenvolvimento de um modelo matemático para um componente eletrônico que se chama transistor monoelétron, né? O que seriam esses transistores, enfim, tudo que a gente tem de eletrônico, tudo, absolutamente tudo, seu celular, a sua televisão, o seu computador, eles são baseados no funcionamento desses transistores. E os avanços na tecnologia, eles podem ser diretamente relacionados com a redução do tamanho desses componentes, né? Esse transistor monoelétron é uma tecnologia bastante inovadora, que surgiu há alguns anos, né? Mas ainda não foi implementada na prática por falta de um processo de fabricação eficiente, né? Mas é uma tecnologia bastante pesquisada. Qual a ideia, então, de você desenvolver um modelo para um dispositivo eletrônico, seja ele qual for, né? Não, nem necessariamente precisa ser eletrônico, pode ser um transformador, um motor, enfim. A ideia de você ter um modelo matemático é que você consiga simular comportamentos daquele dispositivo, você consegue prever falhas, você consegue prever como que ele vai se comportar em determinadas situações, sem necessariamente precisar construir fisicamente aquele dispositivo, que no caso de dispositivos eletrônicos é uma coisa bastante cara. No Brasil, por exemplo, a gente não tem, né? A gente não consegue, a gente importa tudo da Europa ou da China, né? Agora, principalmente da China. Mas, enfim, a ideia seria então que você conseguisse prever esses comportamentos do dispositivo antes de chegar na aplicação final, né? Que é assim que a gente previne que o usuário final tenha diversas falhas enfim, problemas na utilização do dispositivo do produto final. E, Beatriz, um fator que você acha que foi, sei lá, uma experiência, um fato que você acha que foi marcante para você? Eu sabia que vinha essa, né, quando você perguntou para Marta. Então eu anotei aqui duas experiências que eu considero bastante positivas e uma que eu considero negativa e que eu relaciono bastante com o fato de ser mulher, né? Enfim, as minhas duas positivas seriam a defesa do doutorado. Para mim foi uma conquista assim realmente muito grande, diferentemente do que o pessoal costuma achar, né? Que o doutorado faz com que as pessoas se tornem mais arrogantes. Enfim, tem pessoas que acabam se tornando mais arrogantes mesmo depois do doutorado, né? Eu, depois de ter concluído o curso, eu entendo que o doutorado me ensinou muito mais humildade, né? O doutorado me ensinou que eu não sei muito mais do que eu sei, né? Tem muito mais coisas que eu não sei do que coisas que eu sei. E foi uma experiência que modificou o meu relacionamento com ciência,
e meu relacionamento com a minha profissão mesmo em sala de aula. O segundo ponto positivo que eu queria citar foi a minha primeira turma de ensino médio. Eu queria colocar um que tivesse relação direta com o Instituto Federal, né? Foi a turma da Marcela, do Leonardo, acho que o professor Everton também deu aula para eles. Foi uma turma que me marcou muito, muito mesmo. Eu fui professora homenageada, inclusive, deles na formatura, e a formatura deles me emocionou, assim, de uma forma realmente surpreendente, assim. Foi uma turma que realmente me marcou muito. Então, essas seriam as duas que eu destacaria como positivas, né? E, infelizmente, a gente tem uma negativa, que eu lembrei dessa experiência aí não tão boa, quando a Marta contou a dela, né? Que a dela, obviamente, teve esse caráter de racismo, que a minha não teve, né? Mas a minha certamente teve um caráter de sexismo, né? Isso aconteceu ano passado comigo. Um estudante, eu costumava deixar o meu telefone, meu WhatsApp livre para os estudantes para que eles tivessem contato mais rápido comigo, né? Para tirar dúvidas e quaisquer conversas que eles precisassem, né? E um estudante, infelizmente, usou isso de uma forma muito ruim, né? Ele me xingou, eu acho que ele confundiu as janelas, né? Ele me chamou de vaca do caralho, ele me chamou, né? E ele enviou para mim, em vez de enviar para o colega dele. Isso aí, para você que está como profissional ali, é uma coisa que te marca muito, né? E que te deixa bastante chateado. E eu acabei levando, diferentemente da Marta, eu não procurei, não fiz boletim de ocorrência nem nada, né? Seria interessante que os nossos alunos percebessem que esse tipo de coisa é bastante sério, né? Que não se faz. Mas eu acabei procurando o nosso setor de ensino, né? E até hoje, na verdade, eu não obtive resposta do que aconteceu, né? Qual foi o andamento que foi dado para isso daí. Mas eu concordo com a Marta, a gente tem muito mais experiências positivas do que negativas, e é nessas que a gente tem que focar, cabeça em pé, confiança em você e sem dar atenção para essas pessoas em volta que tentam diminuir você, né? Uma coisa que eu aprendi com a minha mãe é a seguinte: você tem um círculo de pessoas na sua vida, normalmente, que são pessoas que você ama e são pessoas que te amam. Essas pessoas, o que essas pessoas pensam, importa para você. Mas é esse círculo. As outras, se você ficar dando atenção para quem está fora desse círculo e que às vezes não se importa com você, não vai te ajudar em nada, né? Na sua carreira profissional, na sua vida pessoal. Então, saiba quem se importa com você e se importe com essas pessoas. A gente não consegue agradar todo mundo e a gente não consegue se importar com todo mundo. Então, selecione essas pessoas, tenha segurança em você mesmo. Se você quer seguir na área de exatas, da mesma forma que a Marta, eu me coloco à disposição para quaisquer conversas que as meninas e os meninos também queiram ter. E é isso aí, gente. Se vocês têm afinidade com uma área, sigam essa área. Não interessa qual área que é, se é mais masculina, se é mais feminina. É do que você gosta, faça o que você gosta. Até porque não existe, né, uma área masculina, uma área feminina, né? E isso é uma coisa que a gente precisa desconstruir. Existem pessoas que desejam seguir vida acadêmica, desejam seguir, fazer carreiras distintas, né? A gente precisa parar com essas coisas, né, de que existe um campo que é masculino, um campo que é feminino, que você não pode ser mãe trabalhadora, que você não pode escolher não ser mãe e querer trabalhar, enfim, que as escolhas são abertas para as pessoas. Então, acho que a sua fala, da Marta e a da Iriane também, são muito importantes para essas nossas jovens, que muitas vezes você vê que querem fazer engenharia e se defrontam ainda hoje com esses discursos. Eu até ia pedir para você fazer uma fala para as alunas, mas acho que você fez, né? Essa motivação, o pessoal está mandando ele recado para sua mãe também, que é uma mãe sensata. E acho que é isso mesmo, a gente tem uma tendência, obviamente a gente tem que combater o sexismo, né? Seja dos nossos professores, dos alunos, enfim, todas as vertentes, mas a gente tenta muito sempre se apoiar no que há de ruim, né? Dar atenção para o que de ruim acontece. Mas acho que é uma mensagem importante que vocês passam. Eliminar o sexismo também, eliminar o racismo, é se apoiar nos bons exemplos que nós temos diariamente, né, nessas expectativas, nesse apoio positivo que temos o tempo todo, né? Então, tem sexismo, ele tem que ser combatido e a gente combate ele também olhando para essas experiências positivas e dizendo que
o lugar de mulher ou o lugar de homem é onde todo mundo quiser, né? Sem essas caixinhas. Então, Beatriz, eu quero agradecer bastante, muito mesmo, em nome do Gabi, meu nome, das estudantes, pela sua participação, por você ter vindo falar da sua experiência. Espero, como eu falei para a Marta, que a gente se encontre brevemente, né, num café presencial, longe dessa pandemia, e que essa conversa de hoje se estenda para outros projetos, para essas estudantes, que a gente tenha momentos para vocês falarem também sobre as pesquisas, exporem, né, que isso se amplie, que a gente não fique só aqui, né, nos nossos celulares, mas que venham outros projetos para frente. Imagina, eu que agradeço, Júlia, e parabenizo, né, a Bi também por toda a divulgação. Nossa, eu fiquei, assim, realmente muito feliz com a divulgação que foi feita, com vocês terem trazido todos esses exemplos, né, de cientistas, tantas mulheres importantes, né, que a gente não lembra. Realmente, assim, um trabalho muito legal de vocês e, por favor, que a gente continue essas discussões aí, né? Já fazer um agradecimento ao professor Fábio, que ficou fazendo várias artes aí, a gente foi dividindo as coisas, ele vai fazendo muitas das artes que estão lá, né, expostas com as mulheres. Então, Beatriz, muito obrigada. Vou chamar agora a Dairane para a gente ir, que senão aqui a gente vai ficando até às 5 da tarde conversando com vocês. Acho que não teve nenhuma outra pergunta. Então, obrigada, Beatriz, e bom restinho de semana. Obrigada, até mais. Turma, eu vou chamar agora a Dairane. Se eu falar errado, os nomes... Pessoal com nome difícil. Estão aguardando. Vou pegar outra caneta, que a minha caiu no chão, né? Então, gente... Olá. Olá, Dairane, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Vou apresentar. Dairane, vou falar o seu nome errado. Não vou nem falar o nome do meio para eu não errar, tá? Já é Dairane Bacinello, correto? Dailiane Grabowski Bacinello. Pronto. Graduada em Tecnologia em Eletrotécnica pela UTF-PR. É mestre e doutora em Engenharia Elétrica pela Unesp. E é professora do Instituto Federal do Paraná desde 2012. E eu encontrei aqui, depois no seu currículo, que eu vou fazer uma pergunta mais para frente, que também foi gestora do programa Mulheres 1000, correto? Sim, então depois, sim. Lá na frente, falaremos disso. Dairane, então, vou abrir com a pergunta que fiz para as outras duas. Por que engenharia, né? Por que nesse mundo que até pouco tempo atrás era muito dito, né, masculino, você foi para a área exata, você foi para a engenharia? O que te levou para esse campo? E, primeiro, né, não na engenharia, porque você não é graduada em engenharia, mas sim em tecnologia. Então, também que você falasse um pouquinho qual é a diferença entre esses dois campos. Tá. A escolha foi principalmente por eu gostar de exatas. Não tinha como eu escolher um curso que não estivesse ligado a exatas. Desde criança, eu gostava de brincar de Lego, eu gostava de construir coisas, eu gostava de desmontar e montar coisas. Eu gosto muito dessa prática, é o que me motiva, né, nessa área. Não teria como eu escolher um curso voltado para letras. Eu não tenho habilidade em escrever. Eu acho que você tem que buscar realmente uma área que você tem habilidade, que é o que você gosta. Senão você deixa você ser feliz, né? A questão da tecnologia, na verdade, eu fiz o vestibular para engenharia. Foi até uma questão bem curiosa. Não pensei em tecnologia. Mas na época que eu fiz o vestibular, na UTF, você fazia o vestibular e você tinha algumas segundas opções. Ou depois você ficava para a segunda chamada. Então eu fiz o vestibular para engenharia e fiquei para a segunda chamada. E naquela época estava iniciando ainda os campos do interior.
né? Esses campos do interior, eles só tinham cursos na época voltados para tecnologia, né? Então, me ligaram e me ofereceram a vaga. Na verdade, a UTF ligou para minha casa e me ofereceu a vaga. Ó, a gente tem uma vaga lá no campus Cornélio Procópio. Tem interesse em ir para lá? Bom, era meu primeiro vestibular. Eu ia, se eu de repente, eu não fizesse opção naquele momento, eu ia passar mais um ano fazendo cursinho, estudando, para de repente conseguir entrar. Então eu pensei, não, vou, né? Topei. Naquele ano ainda não existia o curso de engenharia nesse campus, abriu depois, e depois eu ingressei no curso de engenharia nesse campus também, né? Que depois eu acabei parando de fazer, desistir do curso, porque eu já estava cursando mestrado ao mesmo tempo, então eu tinha que fazer uma opção, porque um era numa cidade, o outro era em Bauru, né? O meu mestrado foi em Bauru. Basicamente foi isso, a história é essa. Bauru, morei em Bauru, adoro Bauru. Eu também amo Bauru, sério. Definitivamente moraria em Bauru tranquilamente. Bauru foi foi a minha escolha de cidade para mudar. Boa lembrança de Bauru. Estou aqui rindo porque você comparou com a literatura, né? Que não gosta de escrever. E vocês falaram, não, desde Sim, sempre fiz exatas. Gente, eu andava com um livro debaixo da mão, tudo que eu queria era escrever. Corria. então, exatamente. Eu acho que a gente tem que pensar no que eu tenho habilidade, o que eu realmente gosto. Às vezes eu converso com os alunos, nossa, o que eu vou fazer? Tá, eu tenho que pensar em algum curso que realmente tenha um futuro, uma carreira, né? Isso é importante, porque definitivamente a gente vive em um mundo capitalista e o capital é importante, né? Mas também tem que ser algo que eu goste. Não posso pensar simplesmente, eu vou fazer medicina, quando eu vou doar sangue, fazer exame de sangue, eu tenho que ir fazer naquela maca de criança, porque eu desmaio. Então, como é que eu iria fazer algum curso relacionado à saúde? Né? É. Por mais que, eu quero muito, admiro a carreira na área de medicina, mas eu não tenho habilidade nenhuma, né? Eu tenho que pensar sobre isso. E, Deirane, pensando, né? Você que foi para a questão tecnológica, foi fazer mestrado, doutorado em engenharia elétrica, né, como a Beatriz, você passou, assim, mesmas questões. Você teve momentos que enfrentou resistência, dificuldade, cenas de sexismo por ser mulher? Sim, é bem o que tanto a Beatriz quanto a Marta comentaram. De repente, na época em que a gente estava vivendo a graduação, o mestrado, não era tão aberto, não se falava tanto nessas questões de preconceito, né? Sexista ou racial, não era uma coisa tão aberta. E na área de exatas, particularmente, eu vejo muito o seguinte: existe uma certa glamorização por ser difícil. Então, os professores, muitas vezes, tive um professor que no primeiro dia de aula ele falava, na minha disciplina só 4 alunos vão passar. Todo ano é assim, só aprovam 4. E mulher, nunca vi uma mulher passar daqui. Então, isso é uma questão que, por mais que fosse uma brincadeira, por mais que naquele momento todo mundo desse risada, mas é uma questão muito complicada, te desmotiva, né, ao mesmo tempo, né? Você acaba levando na brincadeira naquele momento, porque você não quer entrar em atrito ou qualquer coisa assim, mas acaba te desmotivando, né? Sim, É é complicado. aquela ideia da naturalização, né? É só uma piada, mas qual é o efeito dessa suposta Exatamente. piada, né? Isso, É, exatamente. A tem gente uma tem, a gente pergunta. tem aquela coisa ainda, principalmente na época que eu fiz a graduação e o mestrado, de mulher, os homens tinham muito essa coisa, tipo, às vezes alguns professores tinham muito aquela coisa de mulher, a gente vai elogiar pelos atributos físicos, não pela capacidade profissional e intelectual que ela tem. Exatamente. E muitas vezes isso incomoda, né? Às vezes o homem está fazendo meio que para ele aquilo é natural, né? Mas acaba te incomodando, acaba te fazendo muitas vezes sentir constrangida.
Neirane, o Fábio está mandando duas perguntas aqui para você. Primeiro, ele está dizendo que admira muito a sua alegria e a forma como você se comunica com os estudantes. Que E bom. se por Obrigada, você ter Fábio. estudado, e se por você ter estudado em universidade pública, você poderia falar da importância da universidade pública atualmente e sobre o ingresso. E também está perguntando se você já teve nas suas turmas, seja na graduação, no mestrado, no Júlia, tá doutorado. cortando um pouquinho a sua fala, Júlia. Voltou? Voltou. Repete, por favor. Ele está pedindo para você falar um pouco da importância da universidade pública e sobre o ingresso hoje, e se você teve, durante a sua formação, colegas negros ou indígenas. Tá. Bom, com relação à universidade pública, eu só tinha essa era a minha única alternativa. Eu estudei a vida inteira em escola pública, né? Eu nunca estudei em escola particular. Eu não teria condições, meus pais não teriam condições de pagar uma universidade particular para mim na época. Então eu só tinha essa oportunidade. Na época que eu entrei, inclusive, eu acho que eu ingressei uns 2 anos, aí depois teve o Reúne, né? Que eu acho que foi em 2006, que aí abriu várias oportunidades na área de engenharia, porque até esse ano, públicas, eu acho que só tinha as opções da UTF e da Federal em Curitiba, né? Os campos da UTF, que eram Cefetes na época, do interior, eles não tinham cursos na área de engenharia ainda, né? Então, realmente, o Reúne mudou muito, né, esse aspecto, né? Trouxe mais oportunidades para quem estava no interior também e muito mais vagas, né? Naquela época era muito mais restrito. De repente, os nossos alunos que estão vendo agora, tem vários campos, tem campus do IF que tem engenharia, mas há 15 anos atrás a situação era bem diferente, né? Era muito mais restrito esses cursos. E muita gente, às vezes, não sabe disso, né? Não conhece essa história. Qual era a outra pergunta, Júlia? O Fábio perguntou sobre o ingresso e também se você Uhum. teve colegas negros ou indígenas nas suas turmas. Não. Eu nunca tive um colega negro ou indígena, tanto no mestrado, doutorado ou na graduação. Né? E E isso ainda incomoda muito por pensar, tipo, de repente no Paraná a população, não sei se chega a 50% da população negra, pardos, negros e indígenas, mas as pessoas deveriam estar, pelo menos, elas têm uma participação na sociedade, né? Elas existem, elas deveriam estar inseridas na universidade também. E principalmente naquela época não existia essa política de cotas, porque também veio, acho que depois do Reúne, né? Então, acho que naquela época ainda se via muito menos. sim, porque a gente está falando de áreas que não são consideradas para as mulheres, mas a gente esquece que ainda existe isso, de que determinadas áreas também não são vistas como próprias para negros ou próprias para indígena, né? Sim. E, Dairane, a Ingrid está fazendo uma pergunta também. Você sentiu alguma pressão de mostrar sua capacidade para validar, entre aspas, estar nesses espaços? Eu acho que é aquela coisa, você tem que demonstrar a todo instante, né? A todo instante tem alguém te testando, a todo instante tem alguém pensando, mas será que ela realmente tem habilidade? Justamente por essas questões de, para quem não conhece de fora, pensa, essas áreas voltadas para engenharia, para automação, pode ser muito braçal, mas não é. Mas na verdade é muito diferente, né? Não tem essa relação. Mas quem não conhece a área acaba vendo muito dessa forma e acaba duvidando muito da capacidade de uma mulher nessa área, né? Da capacidade de atuação de uma mulher nessa área. Aí entra muito a questão do que a Beatriz comentou, né? De você já sentiu dentro do teu grupo de trabalho, você sente esse preconceito? Não, a gente acaba não sentindo isso dentro do grupo de trabalho, mas muitas vezes sente de fora. Porque quem está fora dessa área, né, às vezes acaba criando esse conceito, traz esse conceito, né?
E você vê que esse conceito, por exemplo, ainda está presente nos nossos alunos? Nos nossos alunos, menos. Eu acho que ainda bem que essa, essa visão, né? Tipo, os nossos alunos hoje não têm mais essa visão. Está mudando esse panorama, né? Há um tempo atrás, eu acho que o preconceito está muito mais embutido naquele adulto entre os seus 40, 30, 40, 50 anos do que nos adolescentes. Os adolescentes não trazem muito isso. Os adolescentes sempre são um público muito mais fácil até de trabalhar. E já pegando esse gancho, né, de trabalhar com adolescente, por que você escolheu ser professora? Por que você resolveu ir para esse campo tanto acadêmico e depois da docência? E como é ser professora do ensino médio, trabalhar o seu campo, né, da área tecnológica, da engenharia para o ensino médio? Sim, eu acho que alguns professores se tornaram, alguns professores que eu tive na graduação, alguns bons exemplos, se tornaram um exemplo para mim. Eu pensei, não, eu quero seguir essa área pensando naqueles professores que eu tive como um bom exemplo, né? Adoro trabalhar com adolescente, adoro trabalhar com as turmas do ensino médio, principalmente. É algo extremamente recompensador, que me faz feliz realmente, né? A carreira de docente é extremamente agradável para mim. Eu gosto desse contato humano. Para mim, esse contato com as pessoas, conversar com as pessoas, faz diferença. Diferente da indústria, né? Na indústria, muitas vezes, você tem um trabalho muito mais isolado. E, Deirane, esse projeto, né, que você coordenou, programa, na verdade, Mulheres 1000, que não foi no Instituto Federal do Paraná, mas não foi aqui no nosso campus, foi em outro, é isso, né? Foi em Paranavaí. O meu concurso no Instituto Federal do Paraná, eu assumi lá no campus Paranavaí. Eu trabalhei lá por 2 anos e daí eu vim para Campo Largo. E o que foi esse projeto? E aqui tem uma pergunta também de uma aluna nossa, que eu acho que é a Letícia. Quando você percebeu que mais pessoas negras e indígenas estavam entrando na universidade para cursar engenharia ou qualquer outro curso de exatas? Foi quando você estava estudando ou quando você já era professora e estava lecionando, né? Então, essa percepção, eu acho que veio muito depois das cotas, realmente, né? Então, foi depois que eu já tinha terminado, já estava no mestrado, né? Durante o mestrado, eu comecei a perceber que dentro da universidade existia mais pessoas negras. Mas, mesmo assim, ainda era pouco. Eu acho que hoje o acesso é muito maior, né? Mas devido a essa política tão importante de cotas que a gente tem, né? Falando do Mulheres 1000, Mulheres 1000 é um programa que definitivamente mexeu demais comigo, mexeu demais com quem eu sou hoje. Normalmente a gente não tem essa visão do quanto o outro ser humano sofre, do quanto a vida do outro ser humano pode ser difícil, né? A gente fica muito restrito ao nosso mundo. Mulheres 1000, ele é um programa que visava trazer oportunidades para as mulheres, né, em situação de vulnerabilidade, né? Bom, já na seleção dessas mulheres do programa, eu comecei a me sentir meio chocada, o quanto eu vivia numa realidade muito distante da maioria da população, né? Depois você vai até me perguntar, mas eu vou acabar trazendo esse assunto agora, sobre alguma situação que me chocou muito durante a minha carreira dentro do Mulheres 1000. A gente fala sobre violência doméstica, a gente fala sobre isso, mas isso sempre foi muito distante para mim, sabe? Tem muito aquela coisa de, em briga de marido e mulher não se mexe a colher, a gente acaba, tipo, eu não vou me meter nas situações na vida dos outros e se acaba deixando aquilo passar. Dentro do Mulheres 1000, uma vez veio uma aluna com o rosto todo queimado com um ferro de passar. E dentro daquele ambiente também,
várias mulheres, o marido era presidiário, tinha histórico de violência sexual, histórico de violência sexual contra os filhos, situações que eu vivia num mundo completamente distante e que me trouxeram para uma realidade onde não, a gente tem que olhar mais para o ser humano, a gente tem que ter uma visão mais humana sobre as pessoas, né? E se preocupar com elas, né? Se importar realmente. O que eu posso fazer para tornar a vida dessa pessoa um pouquinho melhor? O que eu posso fazer para mudar a minha comunidade um pouquinho, né? Eu acho que trabalhar no Mulheres 1000 me fez um ser humano melhor, definitivamente. Que interessante, Lairiane. Eu também trabalhei com violência contra a mulher e é uma coisa, assim, é pesada, mas é necessária. Porque é algo que Exatamente. é algo que faz parte do cotidiano, que é sutil, quer dizer, sutil não é, mas muitas vezes se manifesta de forma sutil e que a gente tem que encontrar ferramentas, né, de combater e de encarar essa realidade. Então, muito interessante ouvir você falar desse projeto. Então, você já sabe, né, que eu vou fazer essa questão, mas vou deixar um pouquinho para depois, para perguntar um pouco. Primeiro, pedir para você falar sobre o seu projeto específico, doutorado, e os projetos que você faz também, se você desenvolve um projeto no Instituto. Tem vários recados aqui dos alunos, mas são recados. Que saudade dos alunos nessa época, hein? Tem um recado aqui. Então, no doutorado, meu projeto é controle de sistemas microeletromecânicos, né, não, atuando num regime não linear e caótico, considerando a derivada de ordem fracionária. Né? O nome, às vezes, se torna muito... se torna uma coisa muito distante, mas normalmente esses sistemas microeletromecânicos, o modelo que eu estudei, então eu fiz uma modelagem matemática. Esse sistema, ele é o mesmo sistema que está dentro do celular, que torna o celular capaz de girar a tela, que é um giroscópio. Né? É um sistema similar a isso. Que faz o disparo do airbag no carro, que é responsável por eu ter um lançamento de míssil e eu conseguir detectar o alvo. Então, eu fiz toda a modelagem matemática, também realizei as simulações desse equipamento quando ele estava trabalhando nesse regime não linear e caótico, propus 2 estratégias de controle para ele trabalhando nesse regime e ainda considerando a derivada de ordem fracionária, porque normalmente a gente trabalha com a derivada de ordem inteira. Pensando em modelagem matemática, a gente trabalha com a derivada de ordem inteira. Mas eu sei que, na realidade, eu não tenho só a ordem inteira, né? Então, eu tenho que analisar quando ele também está em ordem fracionária, que é um ramo da matemática, né? Essa modelagem aí. Então, eu propus um controle para quando eu tenho essa situação em ordem fracionária. Interessantíssimo. Aliás, os 3, né? Os 3 projetos de vocês são interessantíssimos, práticos, úteis. E, bom, Dairane, como o Fábio, né? Eu e o Fábio comentando antes, e eu acho que aqui na sua fala que apareceu bastante da questão dos negros indígenas, como que você vê a importância hoje da gente pensar, diante da fala que teve da Marta, da Beatriz, agora da sua, uma educação para os nossos estudantes, para as nossas estudantes, que seja fundamentada no feminismo, nas questões de gênero e racismo e antirracista, né? Qual a importância da gente pensar uma educação que não é só no campo das ciências humanas, mas que tem que ser, né, digamos, difundida, uma educação feminista, antirracista. Como você vê essa importância, especialmente dentro da sua área? Eu acho que principalmente a gente precisa debater, a gente precisa conversar sobre, né? Porque até então, lá, quando eu comentei sobre a época da graduação, era uma situação onde não se comentava sobre, sabe? Onde era natural fazer piada racista em sala de aula, era natural fazer piada sexista em sala de aula. E isso passava batido, né? Então, não era confortável para quem estava ali escutando, muitas vezes, né? Para quem se encontrava naquela realidade, mas era natural para os outros e muito legal, né?
A partir do momento que a gente começa a conversar sobre, a gente começa a debater esses assuntos e trazer a importância disso, eu acho que começa a mudar um pouquinho esse panorama, né? Por isso é tão importante. A iniciativa de entrar para o NEABI foi conhecer um pouquinho melhor esse mundo. Para mim, essa iniciativa de entrar foi tentar conhecer um pouquinho melhor esse mundo, porque também é distante. Né? Também era distante para mim. Por mais que eu me interessasse por essas políticas, por mais que eu tivesse noção da importância, mesmo assim eu não conhecia da forma que eu conheço hoje, né? Vocês me ensinam muito também, né? Isso é super importante. Então, eu acho que quando tem eventos do NEABI, a gente conseguir levar os nossos estudantes para participar, levar os estudantes da área técnica, isso é muito importante, porque é exatamente isso que faz a pessoa parar para pensar. Muitas vezes ela não teve a oportunidade de chegar nesse debate, ela não teve a oportunidade. Vive de dar mensagem no WhatsApp que diz que aquilo é legal, mas não parou para pensar realmente como é a vida de um indígena, não parou para pensar realmente como é a vida daquele estudante negro. Quais são os desafios que ele tem todo dia, né? Não conhece. Eu acho que desconhecer esse mundo é o que traz ainda essa questão racista. Ótimo. Acho que é a ignorância. Uma pergunta aqui do Everton na sequência. Ele está perguntando para você de que forma você vê a possibilidade de integrarmos eletrotécnica, automação com humanidades. E porque para ele, às vezes, essa relação nos apresenta muito distante. A forma de integrar, eu acho que eu acho que realmente fica difícil ainda integrar, trazer isso para dentro da disciplina técnica. Tem como fazer? Tem como fazer. Mas muitas vezes é complicado porque o professor tem que estar disposto, né? Depende da disponibilidade daquele professor da disciplina. E isso às vezes não acontece. Mas esses eventos que a gente traz para o campus, eu acho que é isso que consegue trazer essa interdisciplinariedade. Eu acho que é isso que consegue mudar um pouquinho esse aspecto. Né? Os eventos que a gente pode possibilitar por meio do NEABI, por meio de artes, por meio de os outros eventos que a gente tem no campus. E que esses eventos se tornem mais importantes, se tornem mais expressivos e que os outros professores da área técnica também tenham a preocupação de, naquele momento onde está acontecendo o evento, levar o seu aluninho lá para assistir, né? Porque a gente ainda tem esse problema no campus. Né? A gente faz o evento, a gente possibilita, né, esse acesso à informação, mas muitas vezes o professor que está dando aula naquele momento não quer. Não, a minha aula é muito mais importante. Né? Ele tem 40 semanas de aula durante o ano, mas ele não pode disponibilizar uma aula para um debate diferente. Não, e aqui a gente acha que está fazendo uma questão bastante, né, interdisciplinar. A Beatriz trouxe essa pesquisa, falou né, desse levantamento que a gente fez durante a semana das mulheres na ciência, que muitas vezes é desconhecido tanto pela área técnica quanto por nós das ciências humanas, dos próprios alunos. Acho que isso também é uma maneira de integrar, de construir projetos, da gente ver o quanto, né, de tentar entender por que aquele aluno ou aquela aluna está desestimulada numa determinada aula, né, de fazer pensar e refletir. Então, essa interação ela é importante. Participar desses eventos, sejam eles feitos, né, por nós das ciências humanas ou pelo pessoal das áreas técnicas, é interessante justamente para a gente compreender o outro. Né? A gente trabalha junto, atua junto, formamos as mesmas turmas e são cursos integrados. Então, é compreender o nosso público e tentar fazer com que eles construam projetos, né, que eles descubram o que querem seguir dentro desse rol, né, de conhecimentos, saber... A gente não precisa limitar tanto o conhecimento, né? Exatamente, não ficar, né, nessas casinhas. E, Dairane, indo aqui para as nossas últimas questões, que daqui a pouco nós temos outro compromisso, em breve. Já daqui a pouco faço também uma divulgação. Você colocar, né, alguma outra coisa que você ache que tenha te marcado, para além desse projeto, na sua trajetória de mulher dentro da engenharia, dentro da docência, ou na sua graduação, enfim, né, no seu percurso.
e também deixar, como a Marta e a Beatriz, um recado para as estudantes, para os estudantes que estão aqui nos vendo e ouvindo nesse dia Tá. gelado de Curitiba. Nossa, e hoje tá frio, hein? Então, eu acho que a história em si, isso foi muito importante. Na verdade, foi uma história de vários passinhos, né? A graduação, a conquista do mestrado foi super importante, a conquista do doutorado é super importante. Passar no concurso também, isso é um passo muito importante na nossa vida também, né? É estabilidade profissional. Isso traz segurança e acaba mudando a nossa vida também. Mas eu acho que todo dia com os estudantes acontece algo especial, acontece alguma coisa, tipo assim, aquilo torna o seu dia melhor ou pior às vezes, né? Tem situações que torna pior. O Mulheres 1000 definitivamente foi algo que mexeu muito comigo, sabe? Definitivamente eu posso dizer, sou um ser humano melhor depois do Mulheres 1000, depois de ter essa experiência, depois de alguns preconceitos que eu tinha também caíram ali, né? Me tornou mais humana, realmente. Eu tive uma situação com um aluno ruim também. Uma vez em sala de aula, eu chamei a atenção de um aluno, estava explicando alguma coisa lá no quadro, e daí ele perguntou, professor, o que é aquela paradinha ali? E daí eu falei, paradinha? Que paradinha? Tô vendendo droga aqui por acaso? Tipo, brincando. Ele acabou se ofendendo, né? E normalmente, tipo, os alunos saem da sala e a gente ainda fica organizando, né, o nosso material. E naquele dia, ele esperou todo mundo sair da sala e ele trancou a porta. E veio pra cima de mim, começou a gritar comigo e pensei, nossa, ele vai me agredir. Aí eu consegui dar uma acalmada, né, na situação, tudo mais, até que eu consegui abrir a porta, ele saiu de trás da porta, eu consegui abrir a porta. Mas aí eu parei pra pensar, né, tipo assim, será que se fosse um homem ele teria tido essa mesma reação? Provavelmente não, né? Existe essa situação onde é mais fácil para ele, de repente, conseguir gritar comigo, né, naquele momento, tentar achar que ele podia fechar a porta e ficar ali e eu ia ter que escutar ele, do que se fosse com um homem. Eu acho que talvez com um homem ele não teria feito a mesma coisa, né? E outra coisa que eu acho para as mulheres a gente tem que enfrentar realmente, né? A gente tem que ter força para lutar contra essas situações. Eu tenho que saber me impor. Muitas vezes a gente encontra aquela situação onde se a mulher ela fala muito, se ela expõe muito, ela é uma neurótica, ela é uma louca. Né? Existem algumas coisas ainda. Ainda a sociedade tem essas situações. Mas independente de qualquer coisa, a gente tem que saber se impor. Né? Eu acho... Lutem pelos seus direitos, lutem pelas suas vontades. Não adianta. Busca o seu caminho, busca o que realmente vai te fazer feliz, o que a sua essência vai te trazer de felicidade, sabe? Não pensando no que os outros vão pensar, realmente, isso não vai fazer diferença nenhuma. O que o outro pensa não faz diferença na tua vida, na realidade. E da Irene, é muito importante você lutar pelos seus direitos, porque foram os direitos que foram conquistados né, com muita luta, com muito esforço, mas a gente Sim. precisa ter uma ideia de que não é porque os direitos foram conquistados que eles estão assegurados. Exatamente. Lutar pelo direito é uma luta constante, como diria Angela E diária. Diária, constante. Os direitos são ameaçados. Todos os dias os direitos são ameaçados por essas questões que vocês colocaram aqui. Palavras sutis, gestos sutis, que, na verdade, estão querendo ali justamente questionar esse direito, questionar a capacidade, questionar esses lugares. Então, é importante fazer disso, de fato, uma luta diária. Então, Leirane, queria agradecer muito a você por ter topado, por ter participado, por vir aqui falar com a gente. Imagina, obrigada por ter pela oportunidade. Mostram que essas estudantes ficaram muito felizes com essa participação.
com a Que participação bom. das três. Acho que foi uma live muito importante para essas estudantes e para esses estudantes, uma experiência bastante marcante. A gente sabe o quanto que elas queriam ouvir isso, queriam ter essas inspirações, e vocês são inspirações para essas meninas e também para muitos desses meninos, porque vocês quebram, né, esses lugares. Então, agradecer, parabenizar as três, e dizer também que eu espero que esse projeto se desdobre. A Camila, de matemática, já topou conversar com a Uhum. gente para dar continuidade. A professora também de arquitetura, que mudou e vai me matar, que eu esqueci o nome agora, mas Letícia. a Letícia também, conversei com Isso. ela, para a gente dar continuidade, né? Então, tomara que aí venham outras lives para a gente falar disso. E já fazer propaganda, que às 7h30, eu, Dairane e o Rodrigo, de Química, vamos estar numa outra live no Instituto Proa. É E isso? dessa vez é pelo YouTube, né? Dessa vez é pelo YouTube, vai ser hoje, daqui a pouco, vai ter tempo da gente Às tomar banho. 7h30. 7h30. Participem, Para falar pessoal. isso, para falar sobre iniciação científica. Então, como que é desenvolver projetos na área de ciências humanas, né, nas engenharias, na química. Então, também, quem não estiver cansado da gente, daqui a pouco a gente vai falar sobre outras coisas. Então, também agradecer ao NEABI, agradecer todo mundo, né, que fez parte disso, colaborou, e às estudantes que estavam aqui com a gente até agora. Vou deixar gravado também essa na página, para quem não conseguiu ver, depois puder acessar. Então, gente, Legal. beijos, fiquem bem, fiquem em casa, e espero Beijo. que logo mais a gente se veja. Sim, meu lenço, adoro meus lenços. E o Fábio, que é o Fábio que consegue fazer, vai fazer o sorteio de 2 livros, um livro que particularmente eu gosto muito, chamado Mini História das Mulheres, da Michelle Perrot, que é uma historiadora para a gente, né, que tem a ver com todo esse tema. Então, o pessoal que comentou, que fez pergunta, está participando do sorteio. Então, beijo, gente, e espero que nos vejamos em breve. Tchau.